Enmarcados pelo passado, Semo e Yusuf começam a discutir uma forma de ajudar o tio Cevdet. Eles sabem que a dívida com os agiotas está ficando cada vez mais perigosa e temem que algo pior aconteça se ninguém agir rapidamente. Durante a conversa, surge a possibilidade de procurar Firat. Como ele agora é sócio do hotel, os dois acreditam que talvez possa ajudar. Mesmo assim, ficam receosos de envolver mais pessoas no problema, principalmente porque não querem que Devran descubra o que está acontecendo. Pouco depois, Firat aparece e surpreende a todos. Sem rodeios, ele oferece dinheiro para que a dívida seja quitada imediatamente. Yusuf recusa ajuda e diz que não quer aceitar aquele dinheiro. Mas Firat insiste. Ele explica que já sabe da situação com os agiotas e que não faz sentido continuar correndo riscos quando existe uma solução. Yusuf continua resistente, afirmando que não quer ficar devendo favores a ninguém. Então Firat faz uma proposta diferente. Em vez de quitar a dívida como um presente, ele sugere transformar o valor em um empréstimo formal entre eles. Segundo Firat, dessa forma Cevdet deixaria de dever dinheiro aos agiotas e passaria a dever apenas a ele. Assim, a família ficaria livre das ameaças e da pressão dos cobradores. A proposta deixa os meninos pensativos. Pela primeira vez, surge uma oportunidade real de acabar com o problema dos agiotas sem colocar a família em ainda mais perigo. Semo e Yusuf decidem pegar o valor emprestado. Em outra parte da história, Keren apresenta a Fidan um plano arriscado. Ele revela que existe uma joalheria de antiguidades que possui um anel de esmeralda extremamente valioso. A ideia não é roubá-lo diretamente, mas aplicar um golpe para conseguir dinheiro. Mesmo assustada, Fidan aceita ouvir o plano, mostrando que está disposta a fazer qualquer coisa para salvar a família. Logo depois Semo e Yusuf chegam à loja do tio e dão de cara com os agiotas ameaçando o tio. Os rapazes pagam o valor e sem perder tempo, Yusuf exige que devolvam os documentos que haviam obrigado seu tio a assinar. Depois de conferir o valor e receber todo o dinheiro, os agiotas entregam os papéis. Antes de ir embora, Yusuf ainda faz uma ameaça velada, aconselhando o agiota nunca mais se envolver com o tio. Assim que os agiotas vão embora, o tio fica desconfiado. Ele quer saber de onde surgiu tanto dinheiro em tão pouco tempo. Semo e Yusuf mentem para protegê-lo e afirmam que conseguiram um adiantamento do hotel onde trabalham. O homem não acredita facilmente, já que a quantia é muito alta para ser apenas um adiantamento salarial. Mesmo pressionados, os dois mantêm a mesma versão da história e garantem que o dinheiro veio do trabalho. Enquanto isso, Azize continua sendo pressionada por Pervin por causa da decisão de não querer ter filhos. Pervin deixa claro que, para ela, essa questão não é apenas pessoal, mas está diretamente ligada ao futuro da família e da própria tribo. Ela afirma que, se Azize não tiver um filho com Devra, Frat poderá ganhar espaço e acabar assumindo a liderança da família, fazendo com que Devran perca sua influência. Azize se revolta com a pressão e questiona como o destino de toda uma tribo pode depender de um filho que ela deveria decidir se quer ou não ter Pervin, porém, não recua. Ela ainda ameaça que, se Azize não der um filho a Devra, outra mulher poderá ocupar seu lugar. A situação deixa Azize ainda mais angustiada. Enquanto isso, Devra é chamado para conversar sobre tudo o que está acontecendo. As pessoas de Mardin começam a espalhar comentários sobre o casal, dizendo que talvez o problema seja Azize não querer engravidar ou que Devran tenha algum problema para ter filhos. Em outro momento, Keren e Fidan colocam em prática o plano para conseguir dinheiro. Eles entram em uma loja de antiguidades fingindo procurar um presente para. Keren pergunta por joias com pedras verdes, especialmente esmeraldas, e o vendedor apresenta algumas opções de diferentes valores. O vendedor mostra uma peça mais simples e outra de platina, que é a mais cara. Keren imediatamente demonstra interesse pela joia mais valiosa, tentando convencer o vendedor de que não está preocupado com o preço. Porém, Fidan percebe que aquilo não passa de uma tentativa de encontrar uma forma de conseguir dinheiro. Keren pega o anel com a ajuda de Fidan sem que o vendedor veja e vão embora. Do outro lado, a situação piora quando Zeliha encontra Yusuf acompanhado de Buquete. Zeliha vê os dois juntos e acredita que foi enganada. Yusuf tenta explicar que não aconteceu nada, mas ela fica profundamente decepcionada e sai dali. Do outro lado, Devran perde a paciência ao descobrir que Semo escondeu dele a verdadeira origem do dinheiro. Ele exige saber de onde veio o milhão usado para pagar a dívida de Cevdet. Semo explica que conseguiu o dinheiro para salvar o tio, que estava ameaçado pelos agiotas, e afirma que todos estão apenas tentando resolver os próprios problemas.
Mas Devran fica ainda mais irritado quando ouve o nome de Frat. Ele percebe que Frat pode estar envolvido na situação e deixa claro que não pretende permitir que ele continue interferindo nos assuntos da família. Depois, Devran conversa com Azize, que chega ao hotel. Ele descobre que sua mãe, Pervin, já está planejando trazer outra mulher para a família com o objetivo de dar um filho a Devran, caso Azize continue se recusando a engravidar. Devran fica chocado ao saber que Azize já conhecia os planos de Pervin. Devran explica que tentou avisá-la várias vezes. Devran se revolta porque sente que todos estão tomando decisões sobre sua vida sem consultá-lo. Ele deixa claro que não quer outra mulher e que só deseja Azize. Porém, admite que não sabe mais o que ela realmente quer para o futuro dos dois. Pervin continua determinada a separar Devran de Azize. Ela conversa com outra mulher e deixa claro que sempre esperou pelo momento em que ela se tornaria a esposa de Devran. Para Pervin, o casamento de Devran com Azize nunca foi baseado em amor, mas apenas em uma vingança, e ela acredita que esse relacionamento não vai durar. Pervin pede que a mulher tenha paciência e espere, pois acredita que chegará o momento certo para colocá-la ao lado de Devran. Enquanto isso, Devran conversa com Azize e percebe o quanto ela está abalada com toda essa situação. Azize admite que não consegue aceitar a possibilidade de outra mulher entrar na vida dele. Ela afirma que, se Devran obedecer à mãe e aceitar aquela mulher, não conseguirá continuar ao lado dele. Devran tenta tranquilizá-la e pergunta se ela realmente quer permanecer com ele. Azize deixa claro que sim. Então, Devran promete que vai encontrar uma maneira de convencer Pervin e impedir que aquele casamento aconteça. Ele garante a Azize que não permitirá que sua mãe escolha outra mulher para ocupar o lugar dela. Mesmo com toda a pressão da família, Devran decide lutar pelo relacionamento dos dois. Nesse momento, Pervin aparece no escritório de Devran acompanhada de Merian, justamente a mulher que escolheu para se aproximar dele. Azize fica surpresa ao vê-la e pergunta se aquela é a mulher que Pervin pretende colocar na vida de Devran. Ele imediatamente nega e explica que Merian é apenas funcionária de sua mãe. Devran percebe que Azize está desconfiada e tenta tirá-la dali, dizendo que existe outro problema mais urgente. Ele explica que Semo se envolveu em uma situação perigosa com agiotas e que precisa ajudá-lo. Assim que Azize sai, Devran volta furioso para o escritório e confronta Pervin. Ele pergunta se a mãe quer deixá-lo louco e lembra que já havia avisado que não aceitaria aquele tipo de situação. No escritório, Merian permanece observando tudo enquanto Devran continua furioso com a situação e deixa claro que ninguém deve interferir em seu relacionamento. Ele afirma que ama sua esposa e não aceita que Pervin tente colocar outra mulher em sua vida. Quando questionam se Mary foi levada até ali contra a própria vontade, ela explica que não foi obrigada. Mary afirma que veio por decisão própria, porque acredita que pode fazer parte do futuro de Devran e que está disposta a permanecer ao lado dele. Devran, porém, não demonstra interesse. Ele manda Mary ir embora e deixa claro que não quer que ela continue envolvida naquela situação. Enquanto isso, Azize procura Semo para entender em que confusão ele se meteu. Semo explica que Cevdet pegou dinheiro com agiotas para conseguir salvar a vida de Samet. Como a dívida ficou perigosa, ele tentou conseguir ajuda com Frat para resolver o problema. Azize fica preocupada com toda a situação e decide acompanhar a história de perto. Ela, por sua vez, vai atrás de Frat para tentar encontrar uma solução para a dívida.